Saudações, queridos e queridas! Está no ar o Rinomoro J-League, com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clubes da Ásia. Aqui você ficará por dentro de tudo o que rola no campeonato japonês. Bem, hoje, na verdade, falaremos um programa especial da J-League, né? Bem só a J-League, né? Uma coisa meio incrementada. Bom, hoje você ouvinte saberá como funciona o tal novo regulamento implantado em 2015 pela JFA, né? Bom, para quem não sabe direito, as regras e o modo do torneio mudaram este ano. E você ouvinte que não sabe ou tem aquela pequena dúvida de como essa nova fórmula, como que vai ser esse torneio, afinal, saberá de tudo a partir de agora. Bom, antes que eu me esqueça, você está na companhia de Elias Falas, o gordinho alegria na apresentação e comentários dele, o mito, o Johan Cruyff brasileiro. Ó, falei bonito hoje, hein? Mr. Thiago Henrique Cruz, tudo bem com você, meu lindão? Salve, salve, Elias. Tá melhorando nos nomes, hein? Tá subindo de nível. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os nossos parceiros. E vamos aí agora finalmente entender esse confuso regulamento da J1 2015. Vamos ver a partir de agora. Bom, antes de tudo, peço desculpas aos ouvintes pela minha voz zoada aqui, porque eu tava rindo pra caramba de uns trem nada a ver aqui na internet. Sabe como é, né? Risada gasta, né? Mas enfim, bom, primeiro eu vou contar pra vocês como funcionava a J1 entre 93 e 2004. A J-League funcionava de uma maneira mais ou menos assim. Existia o primeiro turno da competição e o segundo turno. Quem ganhava o primeiro turno acabava indo automaticamente para a final do campeonato. Quem ganhava o segundo turno também ia para a final. O que acontecia aí? Caso um time diferente do outro ganhasse, existia essa grande final aí entre as equipes. Mas, caso um time vencesse os dois turnos, nem precisava de final, nem precisava de nada, aquela equipe era a campeã automaticamente, né? Aconteceu algumas vezes com o Kashima Antlers, com o Yokohama Marinos, com o Jubilee Wata, né? Algumas temporadas. E por aí vai, né? Bom, de 2005 até ano passado, a fórmula do campeonato mudou. Ficou assim entre os pontos corridos. As três primeiras equipes que ficavam melhores ranqueadas tinham acesso à Asia Champions League, né? O primeiro, logicamente, era o campeão. E os três últimos acabavam sendo rebaixados. Campeonato normal, campeonato simples, tudo bonitinho. Esqueci de falar que nas temporadas antigas existia uma somatória, né? As três equipes que menos pontuavam ali na parte de baixo da tabela acabavam sendo rebaixadas. E isso também aconteceria com os participantes da Asia Champions League, né? Ia o primeiro e o segundo colocado. E o melhor terceiro colocado, né? Quem pontuava mais ali, que ficava na terceira colocação geral, pegava a vaguinha na Liga dos Campeões da Ásia. Bom, agora sim, vamos com um novo campeonato, com o formato de 2015, que é idiota, é imbecil, é um retrocesso, né? Bom, se fizeram o campeonato de pontos corridos, pra que voltar e com um regulamento mais complexo ainda? Bom, para vocês terem uma ideia, essa J-League, essa temporada, tem, digamos assim, entre aspas, né, mini tabelas dentro da tabela. Hã? Como assim, tio Elias? Bom, vou explicar certinho pra vocês agora, mas digo antes que os caras complicaram o que era simples, né? Puta que o pariu. Começarei falando aqui do Super Stage. O Super Stage é o seguinte, galera. Primeiro de tudo, como eu posso explicar? O Super Stage é a famosa segunda fase, né? Aquela fase de semifinal e final que acontece para decidir quem será o campeão da liga. Está automaticamente na final aquela equipe que somou mais pontos durante o ano. Ou seja, aquele time que, digamos, fez 30 pontos, 40 pontos no primeiro turno, fez mais 40 no segundo, tem 80 pontos no total. Foi a equipe que, no total, no ano inteiro, turno e retorno, somou mais pontos. Presta atenção, galera. Essa equipe que somou mais pontos, tem a maior gordurinha no campeonato, está automaticamente na final do campeonato. E as chaves das semifinais ficaram dessa maneira. O campeão do primeiro turno enfrenta o vice do segundo turno e o campeão do segundo turno
enfrenta o vice do primeiro turno, e desses 2 playoffs, aí sim surge o campeão do Super Stage, né? Essas equipes se enfrentam, aí novamente vai o campeão do primeiro, o vencedor do primeiro jogo contra o vencedor do segundo jogo. Aí o vencedor desse super jogo entra na final e enfrenta aquele time que mais somou pontos durante o campeonato. E aí surge o campeão da D-League. Bom, expliquei aí só a primeira parte, né? Que é a parte de cima da tabela do campeonato. Bom, olha só, eu falei tantos bons esse campeonato. Oi, Thiagão. Calma aí que o negócio é confuso, calma aí. Uhum. Ai, você japonesaiado. Então, deixa eu ver se eu entendi. Vamos dar nome aos bois. Uhum. Vamos supor, ok? Vamos dar um exemplo de time aqui. Vamos supor que o Nagoya Grampus faça... Já começou cagado o programa. faça 35 pontos nesse primeiro turno e faça mais 30 no outro. Somando 65 pontos. Ok. Ele, em aspas, vamos supor que ele seria o time que mais fez pontos. Automaticamente ele já vai pra final das finais. É isso. Isso. Ele já tá na final garantido. Ele disputa mais porra nenhuma de playoff, de merda nenhuma. Aí, os outros times que seriam, teoricamente, o primeiro e o segundo do primeiro turno, né? Tanto do turno quanto do retorno, disputam esse primeiro contra o segundo aí. Exato. Isso. E desses 4 times que vão disputar isso, vão dar mais um time pra jogar contra o Nagoya. Exatamente. Que zona. Nossa, sério, é muito complicado, né? Olha, se fosse pra fazer um playoff, eu faria da seguinte maneira. Eu faria igual antigamente, né, Thiagão? O campeão do primeiro turno contra o campeão do segundo turno, ok? Fazia a final lá e pronto. E o detalhe é que esse regulamento é tão ridículo que a equipe pode ser tanto campeã do primeiro como do segundo turno, e mesmo assim ela pode não ser campeã do campeonato. Ou seja, uma equipe que terminou esporadicamente na cagada, fez um ótimo segundo turno ali, chegou nas semifinais, elimina todo mundo, chega na final e pode vencer o campeonato ainda. Ou seja, quem terminou no geral, assim, digamos que terminou no geral, em todas as somas ali dos pontos no quarto lugar, pode ser o campeão da liga, cara. É um negócio muito bizarro. Muito bizarro mesmo. Cara, é confuso. É confuso. Porque, por exemplo, vamos supor, voltando no Nagoya. O Nagoya, vão lá, faz os 30 pontos no primeiro turno. E os 35 pontos lá. E é o vencedor do primeiro turno. E sei lá, deu Nagoya e Kofu. No primeiro turno. Aí no segundo turno o Nagoya faz lá os 30 pontos, mas aí ele fica em terceiro. Aí o Matsumoto Yamaga e o Monte Yamagata são primeiro e segundo do retorno. O Nagoya, mesmo se ficar em terceiro ali, né, se não conseguir ficar em primeiro e segundo, pela somatória de todos os pontos, ele já tá fora do playoff, ele já é o primeirão de todos. E os outros times vão ter que fazer, os times vão fazer esses mata-mata entre si, pra ver se sai mais um time, e desses 4 times ainda tem a final, aí termina o campeonato, correto? Isso. Ok. E como vai ficar então o rebaixamento? O rebaixamento fica da seguinte maneira. Ficou como no campeonato antigo, né, Thiagão? É a somatória dos 2 turnos. E quem fez menos pontos, somando os 2 turnos, né, acaba sendo rebaixado. As 3 últimas equipes que tiverem menos pontos na somatória entre o primeiro e o segundo turno, juntando os 2, são as equipes rebaixadas. Entendi. Então peraí. Então, por exemplo, o time que foi uma merda no primeiro turno, por exemplo, o time faz 15 pontos no primeiro turno, e se no retorno ele conseguir fazer mais, se ele conseguir dar um up e consegue fazer mais pontos, sei lá, 25 pontos, aí e os times fazerem menos que ele, automaticamente ele tá livre disso, então. Tá livre, se na somatória total ele tiver pontos suficientes para não cair, ele não cai, entendeu? Isso aí é um pouco legal, porque a equipe pode ir muito mal no primeiro turno e se recuperar no segundo, né? Assim é mais justo, mas então seria realmente melhor então para facilitar a vida de todo mundo, em vez de fazer esses micro estágios, né, de vencedores do turno A e B, né, e enfrentar o cara que faz mais ponto, era mais fácil realmente fazer um campeão do turno contra um campeão do retorno, né, cara?
Claro, nossa, e o detalhe é que para classificação na Asia Champions League é a mesma coisa, as equipes que mais somarem pontos, as três, né, que somarem mais pontos nos 2 turnos, conseguem aí as vagas à Asia Champions League. Olha, fica o time de fora, né? Fica um time que venceu o turno 1 ou o turno 2 é de fora ainda, hein? Uhum. Que não é tão legal quanto eu imaginei, não. Custava você deixar a fórmula antiga, que era dos pontos corridos ali, ou como você mesmo havia citado, né, Tiagão? Faz o campeão no primeiro turno contra o campeão do segundo turno e acabou. Não precisa dessa putaria, essa coisa nada a ver que eles fizeram. Complicado. E o mais complicado ainda, assim, o que eu não entendi muito bem, porque, teoricamente, quando acontece num campeonato de você ter que você mudar a forma do campeonato, muda-se para todos os campeonatos, né? E no caso, no Japão, mudou apenas a Divisão 1, né? A Divisão 2, Divisão 3 continua a ser turno e retorno, ponto corrido normalmente, né? Exatamente, mudou só a primeira divisão mesmo. E você conseguiu achar algum lugar, Elias, alguma explicação que tenha dado realmente um bom motivo para essa mudança? Não, a única coisa que alguns dirigentes da JFA, alguns cartolas, eles falaram que com os pontos corridos acabou matando aquela emoção de o campeonato não tem final, era tão legal naquela época, batia uma nostalgia no meu peito naquela época, lembrando daquela época que tinha as finais e tal. Só pelo que eu li, pelo que eu pude ver na internet, foi mais por causa disso mesmo. Inclusive para atrair público, não, jogos decisivos, semifinal, vai lotar o estádio, né? Porque é mata-mata, um jogo e tal. Simplesmente por bobeira. Entendi. Olha, cara, na verdade eu tenho até uma outra hipótese, saca? Na verdade é uma mesma hipótese que você tem, só que eu acho que levando por um outro lado, assim, né? Se a gente pensar como empresa, né? Como, por exemplo, uma empresa de televisão, porque, pra quem não sabe, a J-League no Japão é diferente do Campeonato Brasileiro aqui pra gente, que passa na TV aberta. Então você pode... Então, tipo, você tem a opção de assistir na Globo ou na Bandeirantes o jogo que você está assistindo. Teoricamente, na maioria das vezes é até meio idiota, porque às vezes um jogo que está passando em um canal é o mesmo que está passando no outro, né? Uhum. E às vezes o time que a gente torce, a gente só pode acompanhar o jogo tendo pacote de TV a cabo e assim por diante. No Japão nem tem essa opção, né, Elias, de ter um jogo na TV paga, na TV pública, né? Para você acompanhar o futebol no Japão, passa-se automaticamente só em canal fechado, né? Você tem que ter os pacotes de canal fechado. E como o futebol não é o esporte número 1, né, do japonês, então com certeza, né, mas com certeza mesmo, esse esquema de querer mudar o campeonato, com certeza é visando venda de pay-per-view, né, no final de ano, né? Esse negócio de você poder assistir múltiplas partidas ao mesmo tempo, né? Dividir a tela do seu televisor em 3 ou em 4 e assistir vários pedaços ao mesmo tempo. Vira e mexe, se a gente vê isso, né, em streaming de jogo de futebol, os caras fazem isso, né? Algumas operadoras têm esse tipo de pacote de transmissão e com certeza, né, o futebol no Japão ele deve perder e feio para alguns esportes, né? Por exemplo, o beisebol, né? Que a gente já citou que é o esporte favorito, né? De uma boa parte dos japoneses, né? De uma idade entre 30, né? E 60 anos aí, né? Tem uma outra parte da galera que gosta de assistir futebol, mas o futebol de fora, né? Principalmente o campeonato inglês, né? Campeonato italiano, né? São campeonatos que, assim como nós aqui no Brasil, a gente tem a mania de assistir bastante, né, nos canais da nossa TV a cabo, de assistir esses campeonatos. No Japão isso é levado em um patamar um pouco maior, né? Lá o pessoal também tem canais específicos, né, de TV a paga que trabalham só com um tipo de campeonato e tem diversos programas durante sua grade que fala, né, sobre, sei lá, o canal que só tem jornal específico da Premier League, né, e assim por diante. E talvez eu ache uma maneira de alavancar o produto nacional, né,
porque com certeza para você ter um campeonato inglês ali você gera um custo. Se esse custo fosse revertido para você estar gastando com a própria J-League, além de ser uma coisa que talvez seria mais barata, talvez seria até um pouco mais viável, né? Venda de comércio, né? Camisas, né? Faixas, etc. Que são coisas que o público asiático gosta bastante. Mas tirando isso, cara, esse fator nostalgia que você me falou, cara, pra mim não cola, cara. Porque a J-League tem 21 anos, né? De existência, 21 anos de existência. Não é assim tão nostálgico, né, cara? Não é que nem o Campeonato Brasileiro que ficou até os anos 60 com mata-mata, depois a Copa do Brasil virou Campeonato Brasileiro, depois mudou a fórmula, né? Tipo, até 2005, depois voltou com ponto corrido. Acho que isso é conversa pra dormir, cara. Sinceramente, acho que isso só aconteceu mesmo pelo fator dinheiro em caixa que eles querem que entrem mesmo, né, cara? Pelo fator comercial mesmo, né, Thiago? Exato, fator comercial implícito no marketing, né, cara? Imagina, o japonês adora o marketing, né, cara? Uma coisa sensacionalista assim, né? Começou na Bisco Cup, se você pegar pra ver os comerciais de como são os comerciais sobre os confrontos na Bisco Cup, playoff, né? De subida pra J2 pra J1, da J2 pra J1, eu tenho mesmo um áudio meu que eu utilizo às vezes em alguns Renomarus, que é o áudio do Butler of Honor, né, que é um comercial que foi feito em 2012 quando o Chiba, né, tava o Chiba, o Kyoto, mais os dois times lá que eu não lembro agora, lutando pra subir pra J1, né, no ano de 2013, e teve todo um microclipe, né, com uma música, né, de bravura tal, e os capitães de cada time falando com o público nos estádios, né, então isso gera um puta de um sensacionalismo que o público japonês adora, assim, né, então isso, claro, os caras viram nisso uma forma gigantesca de você ganhar dinheiro, né, que é uma coisa que lá eles... Não só lá, né? Em todo mundo, todo lugar que envolve futebol, envolve qualquer tipo de esporte profissional, envolve dinheiro, né? Envolve royalties e licenciamento e qualquer coisa que gera algum tipo de lucro para alguém, claro, vai querer essa fatia, né, Elias? Sim, senhor Mr. Thiago Henrique Cruz. Bom, antes da gente encerrar o programa, eu quero a tua opinião. E você com certeza achou meio bosta, né? Achei, cara. Na minha cabeça não era desse jeito, assim. Pelo que eu entendi previamente, não era assim essa confusão. Tipo, na verdade eu pensei assim, era campeão de turno e retorno, entendeu? Que enfrentava. Se desse times diferentes, né? No tipo, sei lá, ganhou Ural e Velgata esse primeiro turno. No segundo é Gamba e, sei lá, Gamba e FC Tokyo. Aí sim tem uma semifinal entre esses times, entendeu? Mas se mantesse os mesmos times, se mantesse um time pelo menos, entre o primeiro e o segundo nos dois turnos, meio que eliminava uma fase já, entendeu? Mas tipo, que era essa bagunça de ter um quinto time que faz mais pontos, sabe? Meio complexo, né? E eu tenho até uma dúvida final, né? E se não tiver um time que faça mais pontos? Por exemplo, o time que fazer mais pontos é o time que tá entre o primeiro e segundo dos retornos, sabe? E aí? O que acontece? Pois é, minha dúvida é que eu fico pensando assim, olha, o Kashima Antlers vai lá, ganha o primeiro turno, ganha o segundo turno, aí ele vai lá, fora isso ele tem a maior somatória de pontos, né? Então eu acho que vai ficar da seguinte maneira, pula pro segundo. Aí é o segundo e terceiro, então, que passa, então, pro Super Stage? Pelo jeito sim, porque pelo que eu tô vendo, ali o Super Stage é a equipe que mais acumula ponto, ou seja, vai pulando, né? Se a equipe ganha primeiro, ganha segundo turno, ou pode ser que aí vá o segundo e o terceiro colocado de cada turno, no caso, então, para ficar mais justo. Eu acho que é isso mesmo. Pode até ser, mas aí eu acho que a maior injustiça mesmo fica com a ACL, cara. A ACL vira porque, como você mesmo disse, né? 4 equipes são bem ranqueadas nos dois turnos, né? Uhum. Mas daí só 3 classificam. Uma fez o trabalho à toa, né? Uma vai ficar frustrada nesse quesito, né? Pois é. É uma pena, né? Mas eu acredito que pelo menos agora ficou bem explicado aí pelo Mr. Elias. Eu fui mais o orelha mesmo da conversa, mesmo de querer entender como funcionava. E, bem, o negócio é a gente acompanhar agora até o final do ano. Vamos ver quem é o campeão do primeiro turno, né? O campeão e o vice do primeiro turno. Vamos ver, vamos começar a trabalhar em cima de quem poderia ser o time que
que poderia ter mais somatória de pontos, e vamos ver se realmente esse campeonato engrena, né? Talvez no Japão isso seja uma puta novidade no final de ano, mas pra gente que torcedores do futebol japonês aqui no Brasil, que na sua grande maioria não é assim tão bairrista e eufórico, né, com o assunto e quer pensar com o futebol como um todo, com certeza esse público viu essa mudança de repertório, né, e de fórmula da J-League como um retrocesso muito negativo mesmo para um futebol que precisa ir para frente, né? Desse jeito há uma grande possibilidade, aí, se não for feito direito, dos times começarem a pensarem cada vez mais nessa fórmula, os jogadores vão acabar se cansando cada vez mais, e a gente vai entrar agora em época aí de eliminatórias para a Copa, e isso ainda vai dar um pouco de pano para manga, na minha opinião, Elias. Sim, senhor Mr. Thiago Henrique Cruz, tudo esclarecido, encerramos o programa, tem mais alguma coisinha para comentar? Tá ótimo, galera. Só queria agradecer a vocês aí por todos os comentários, os e-mails que a gente chega, que a gente vive devendo de às vezes ler, né? Vou pegar um programinha aí um pouco mais específico, né? E poder passar certinho todos os e-mails da galera, as novidades que o pessoal vive mandando pra gente, mas podem ficar sossegados que tudo que chega pra gente, tanto na página do Facebook da Seleção Japonesa, quanto no e-mail da seleção, né, que é o jfa.seleçãojaponesa@hotmail.com, a gente lê, a gente guarda. Então só queria agradecer aí todo o feedback de vocês no YouTube, lembrando que vocês podem fazer lá com uma galerinha lá de assinar o canal, receber os vídeos primeiramente no RS do próprio YouTube antes da gente postar na página da seleção, tá? Tanto que também vocês podem também seguir e favoritar lá o link do QE6, onde a gente baixa e manda diretamente os áudios. Tudo isso que eu falei pra vocês é colocar na internet antes da gente fazer o post e divulgar na página do Futebol Nippon, né, da própria seleção japonesa ou nossos perfis pessoais. Então, se vocês quiserem adquirir os nossos podcasts um pouquinho antes, né, do resto da galera, é só vocês estarem ficando ligados, né, nesses nossos canais de comunicação. Do resto, espero que vocês tenham um bom final de semana aí, fiquem com Deus e até semana que vem, Mr. Elias. Maravilha, Thiagão, agradeço aí a sua companhia, espero que vocês ouvintes tenham entendido muito bem. Qualquer dúvida é só vir falar conosco e perguntar ali nos meios de comunicação onde nós estamos. Bom, é isso aí, galera, espero que tenham gostado, um abração e até semana que vem. Hinomaru, levando e explicando também o melhor do futebol japonês pra você. Um abraço, galera, até semana que vem. Valeu.